Então, a partir de agora, nós podemos estudar algumas equações do movimento uniformemente variado. Já foi visto que a aceleração é igual à variação da velocidade em relação ao tempo, né? O A é igual a ΔV sobre ΔT. E sempre que aparecer essa letra grega delta em física, ela indica variação. Então, dessa forma, o ΔV representa a velocidade final menos a velocidade inicial de um objeto. Da mesma forma, o ΔT representa o tempo final menos o tempo inicial. Dessa forma, nós estudando as equações de movimento retilíneo uniformemente variado, nós podemos fazer a seguinte análise. Como o A é igual a ΔV sobre ΔT, nós podemos naturalmente representar a aceleração como, por exemplo, velocidade final menos velocidade inicial. E esse intervalo de tempo, ΔT, que é o tempo final menos tempo inicial, eu posso representar apenas por um intervalo qualquer, t. Se eu fizer meios pelos extremos nessa equação, eu terei o seguinte, terei que V menos V0 é igual a t, tá bom? Esse t passa multiplicando. Eu posso pegar esse V0 e mudar de membro, Então eu tenho V que vai ser igual a V0, quando ele muda de membro, ele muda de sinal, mais AT. Então, essa primeira equação que eu apresento para vocês, a equação que nós chamamos de Voigt, é o que chamamos de função horária da velocidade. A função horária da velocidade ela é representada por Voigt, V igual a V0 mais AT. E detalhe, pessoal, essas quantidades, todas elas já são conhecidas, tá bom? O V, para a gente, representa a velocidade final, nós já conhecemos, tá bom? O V0 representa a velocidade inicial, o A representa a aceleração e o T representa exatamente o intervalo de tempo, aqui eu coloquei apenas tempo. Quando está estudando essa equação, é interessante que nós possamos fazer uma análise dos tipos de movimento. Veja só, se eu tiver, por exemplo, nesse tipo de estudo, por exemplo, uma condição em que a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, eu representei aqui por A mais ou A menos, nós dizemos que esse tipo de movimento ele é um movimento acelerado, tá bom? Caso ocorra, por exemplo, de a velocidade ter um sinal e a aceleração ter outro sinal, nós dizemos que esse movimento aqui é um movimento retardado, tá bom? Então, aceleração e velocidade, sinais iguais, movimento acelerado. Aceleração e velocidade, sinais diferentes, movimento retardado. Eu posso citar um exemplo claro disso aqui, um exemplo até tranquilo e simples de entender. Por exemplo, um objeto quando ele é jogado para cima. Quando ele é jogado para cima, você vê, por exemplo, que a gravidade atua para baixo e a velocidade atua para cima. Ele vai perdendo velocidade com o tempo. Esse tipo de movimento é chamado de movimento retardado. Agora, se você pega um objeto, por exemplo, e solta ele, tanto a velocidade como a aceleração, no caso a aceleração gravitacional, vai ter o mesmo sentido, vai ter a mesma velocidade. A velocidade e a aceleração, ambas irão apontar para baixo. Então, esse tipo de movimento é caracterizado como movimento acelerado. Repetindo, para fixar melhor, se você jogar, por exemplo, o meu lápis para cima, aqui, jogando ele para cima, o que é que vai acontecer? A gravidade, que é a aceleração, vai atuar no lápis para baixo e a velocidade vai atuar para cima, tá bom? Então, esse tipo de movimento em que a aceleração tem um sinal, a velocidade tem outro, é um movimento chamado retardado. Caso os dois tenham o mesmo sinal, quando você solta, por exemplo, que a velocidade é positiva, ele vai aumentando a velocidade com o tempo e a gravidade também é positiva, esse movimento é caracterizado como movimento acelerado, tá bom? Já conhecemos a nossa equação, a função horária da velocidade, que é a função Voigt, e já sabemos então os tipos de movimento acelerado e movimento retardado. Então vale a pena agora analisar um exemplo utilizando essa equação, a equação do Voigt. É isso que iremos fazer a partir de agora. Vamos ver como é que fica um exemplo utilizando essa equação?